Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula, hoje com um horário um pouco diferente. Gente, é um dia atípico, é um dia onde nós temos uma série de atividades. Eu, por exemplo, eu tenho debate político daqui a pouco, então está um pouco corrido, mas deu certo, estamos aqui. Mais um dia para discutir um pouquinho mais, né, sobre a questão da tradução e da interpretação do sagrado, dos textos sensíveis atrelados ao sagrado. Hoje comigo eu tenho aqui o professor Felipe Savaral. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, professor Dr. Warley. É um prazer estar aqui com você, também com o nosso querido professor e tradutor surdo, Carlos Christian. É sempre bom lembrar que a nossa formação é extensiva também aos tradutores surdos. Nós sabemos que eles têm desempenhado cada vez mais um papel muito ativo. Então, hoje, por exemplo, o professor Carlos Christian é poliglota, além do par libras português, que nós estamos habituados, ele trabalha também com hebraico, grego, inglês, outras línguas orais e outras línguas de sinais, inclusive já realizou a tradução também do Gênesis 1. Então, nós estamos aqui em casa, estamos muito bem acompanhados. E assim, Warley, para a gente começar essa conversa, assim, a gente já deu uma pincelada na live passada sobre textos sensíveis. Como que funciona essa ideia? A sensibilidade está no texto ou a gente fala texto sensível? Como que é isso, Warley? Geralmente, Felipe, a gente fala sobre textos sensíveis, e aí ontem, por exemplo, a gente discutiu muito isso, eu e a Aline, relacionando a questão da sensibilidade em si, que essa sensibilidade ela não está necessariamente no texto. Lembremos os exemplos que a Aline deu ontem, quando, por exemplo, você vai falar de um assunto relacionado à saúde dentro de uma celebração religiosa. O assunto em si é um assunto comum, ele é um assunto tranquilo, mas ele vai se tornar sensível a partir do momento que o intérprete tem esse desconforto em produzir a interpretação por conta da visualidade da língua de sinais, bem como se preocupa demais com aquilo que os outros vão pensar. Então a sensibilidade está na recepção desse texto, como eu recebo esse texto. E esses textos ditos sensíveis são textos que estão atrelados a assuntos que são assuntos às vezes pouco discutidos, né? Então, piadas, tabus, o próprio texto sagrado, textos literários, até mesmo uma conversa. E uma vez o professor Saulo Xavier, que é um pesquisador também da área de literatura, de norma surda de tradução, ele comentou que a sensibilidade também está para quando, por exemplo, você é fã de uma determinada pessoa, segue o trabalho daquela pessoa, e aí do nada você tem que interpretar essa pessoa. Isso também vai ser um texto sensível para você, porque vai mexer com a sua emoção, com a forma como você está lidando com isso. Então, quando a gente fala desse tipo de texto em específico, a gente tem um autor chamado Simis, 1976, que é o autor que vai definir que o texto sensível é aquele texto que provoca emoção, que lida com o emocional das pessoas, trazendo para ela uma sensibilidade que não está no texto, mas na forma como o texto chega até essa pessoa. Perfeito, Warley. Eu acho que a gente consegue fazer várias reflexões só sobre o texto sensível em si, que realmente é muito fascinante, e a gente aplica a tradução e a interpretação, esse processo, e de modo distinto. Os textos sensíveis, quando a gente vai trabalhar em tradução, é diferente de interpretação, principalmente porque na interpretação a gente tem um contato e uma interação com a audiência, quando a gente está falando da direção da Libras, e isso tem implicações no trabalho do intérprete, no seu posicionamento, no desgaste cognitivo. Eu acho que um exemplo, que inclusive conversávamos anteriormente sobre isso, que ilustra muito bem, a gente pode destacar pelo menos 3 agentes assim que vão se relacionar com essa ideia do texto sensível. A gente fala do líder religioso, que pode, ou de um membro que vai fazer um testemunho, e esse testemunho, ele pode ser de uma doença que ele foi curado, de uma experiência que ele teve, de uma revelação que ele recebeu. Então, para a pessoa que fala esse testemunho, é de um impacto muito grande, e o nosso desafio é justamente transmitir esse impacto para além do conteúdo. Não é apenas o sinal doença subir, não é apenas falar assim, Felipe mudou de vida, o Arlen mudou de vida, Carlos mudou de vida. A gente vem de uma tradição
E eu tenho uma luta assim contra os discursos clichês, que é assim, não, só passa o significado que resolve, interpretar é transmitir significado. Foi o tempo que a gente usava de um discurso tão simples, assim, a interpretação, ela lida com significados, mas lida também com significante, com forma, com estilo, são questões que estão para além da pessoa ser curada ou não, que justamente essas questões impactam a pessoa. Eu me recordo, quando a gente fala do impacto na audiência, por exemplo, então perceba, 3 agentes. Aquele que dá o testemunho, a pessoa que a gente interpreta e a gente precisa recriar esse impacto, e o impacto na pessoa que recebe esse discurso, mesmo quando ele não é a priori sensível assim. Por exemplo, quando eu estava interpretando sobre educação bilíngue, cuidado com crianças surdas, pedagogia surda, naquela audiência estava uma mãe surda que havia perdido seu filho de 5 anos recentemente. Então, toda vez que eu fazia o sinal de filho, ela se emocionava. O seu rosto ficava vermelho, ela ficava deslocada. Então, perceba que quando a gente fala de educação de criança, não é um tema sensível em si, não é uma sensibilidade inerente, como a gente poderia pensar. Mas a sensibilidade, como você muito bem colocou, está na recepção. Então, como que a gente maneja? Talvez numa tradução eu não teria essa situação, porque eu estaria gravando com uma câmera, é um público ideal. Por mais que a gente se prepare, a gente não tem esse contato, esse tete a tete, esse olho no olho, como a interpretação de textos sensíveis nos coloca. E aí a estratégia que eu usei foi, ao invés de usar o sinal de filho explicitamente, eu transformei o sinal de filho, né, esse item lexical, num ponto de articulação. Então, eu fazia educação para baixo, colocando que esta pessoa receberia, de forma que esse impacto, porque o objetivo do texto não era emocionar, o objetivo do texto não era fazer ninguém chorar, o objetivo era falar de educação. Então, eu tentei falar de educação trazendo o objetivo, que não era causar esse impacto, esse choro, essa comoção. Então, percebo, como que nós somos colocados em situações que estão, assim, para além do saber Libras ou não saber Libras, como a gente falou. Saber Libras é necessário, mas não é suficiente. Existem outras competências que vão estar presentes na nossa formação. E, por último, a gente, então a gente fala do testemunho, da língua fonte, daquele que fala, seja um líder religioso ou um fiel, alguém que vai contar o seu testemunho. A gente fala de quem recebe, como essa mãe surda que perdeu o filho. Então, o sinal de filho tinha uma entonação sensível para ela, mesmo que diretamente a gente não pudesse associar isso sem saber desse contexto. E, por último, no próprio intérprete. Uma coisa, Warley, que eu brigo bastante é que não dá, mas eu não acho que é ideal a gente falar de interpretação sem considerar o intérprete. É importante a gente falar de aspectos linguísticos, aspectos da própria tradução em si, mas tão importante quanto é considerar esse agente. A pergunta que eu faço é: como que esse intérprete se sente depois disso? Depois de interpretar um velório, depois de interpretar um momento fúnebre, depois de interpretar um texto sensível. Será que esse intérprete, ele não tem nada a dizer? Será que alguma coisa atravessa esse intérprete? E será que ele precisa de ter cuidados para lidar com um texto sensível? Às vezes não é nem a questão do líder religioso que fala, nem da questão de quem recebe, mas do próprio intérprete em si. É um tema de circulação social, mas que o intérprete tem uma questão. Esse intérprete conversa. Eu lembro, Arlen, que a gente estava interpretando um tema bem comum, e aí passou uma música assim de propaganda, e um aluno meu saiu, sentou e chorou e tal. Eu falei: o que aconteceu, né? É uma música tão comum. Ele disse que o pai dele tinha um hábito de beber, e quando o pai dele bebia, ouvia essa música e batia nele. Então, perceba como que uma coisa pode não ser sensível para a audiência que está recebendo, mas para o intérprete tem um peso, e aí a gente entra a importância da comunicação, do trabalho em equipe. Ninguém dá conta de tudo, mas eu posso auxiliar o Arlen pode me auxiliar, e a gente pode revezar nisso daqui. Eu acredito que eu tenho mais afinidade de você. E a dupla camada, o Arlen, eu trabalho em equipe, as pessoas revezam comigo, eu auxilio, sou auxiliado, mas eu também não posso me acomodar como um ponto final. Se isso é um ponto sensível, então eu não interpreto, eu simplesmente paro e choro. A gente não deve parar por aí. A gente tem que criar justamente estratégias. É por aí, Warley? Exatamente por aí, Felipe. Eu acho que, como o pessoal está bem comentando aqui no chat,
Nosso grande desafio e até a temática que norteia essa live de hoje é exatamente discutir esses aspectos da formação. Ontem a gente até pincelou um pouco sobre isso, mas a formação, quando a gente diz formação de intérpretes para atuar com textos sensíveis, a gente está falando de uma série de outros conhecimentos que vão gerar diferentes habilidades, consequentemente atitudes nesse profissional que vão para além da língua. Nós ainda estamos no momento em que muitos dos intérpretes estão muito preocupados com a língua. Qual é o sinal disso? Qual é o sinal daquilo? Claro, essa pergunta, como que eu interpreto, é super válida. Às vezes a gente precisa de um sinal específico dentro de um contexto específico. Mas a gente tem que ter clareza na nossa cabeça que, a partir da formação, a falta de um sinal específico não vai me derrubar. Se eu não conheço um sinal específico, por exemplo, de um determinado personagem da Bíblia, por exemplo, Melquisedeque, eu não sei qual que é o sinal de Melquisedeque. Você sabe, Felipe, qual é o sinal de Melquisedeque? Chutaria NL. Alguém aí no chat sabe o sinal de Melquisedeque? Deve ser Acho que não. a gente supõe, Alguma mas coisa pode acontecer assim. da gente não saber. Então, pode acontecer de uma interpretação eu não ter esse sinal à minha disposição. E aí? Ih, acho que o Felipe caiu. Daqui a pouco ele volta. Então pode ter a minha interpretação, ela pode sofrer naquele momento algum tipo de interferência, que é exatamente a falta de um sinal específico, que faz com que a minha interpretação do nada acabe. Aí eu sento, choro em posição fetal, porque eu não tenho mais possibilidade de interpretar. A falta de um sinal não derruba a interpretação, desde que você tenha uma formação continuada que faça com que você descubra possibilidades de realizar a interpretação quando você tem a falta de um sinal, por exemplo, né? Vou ler os comentários aqui enquanto o pessoal volta. Vamos lá. O Daniel tá comentando: partiu, é sempre bom aprender com os melhores. Frase do filme Mestre das Armas. Legal, legal. Tem mais comentários aqui. Juliano. Fala, Juliano, tudo bom, meu querido? Texto sensível para mim foi interpretado do Dr. Warley dos Santos e Felipe Sabará. Coincidência? Acho que não. Acho que não é coincidência não, viu? O professor Valdir tá aqui. Eu amo aprender com vocês todas essas teorias. Discurso maravilhoso. Obrigado, meu querido. Obrigado de coração. Sim, pessoal, o Carlos está interpretando, o Carlos Christian, ele é um profissional surdo, um intérprete surdo, e está aqui atuando para vocês verem como é possível que um profissional surdo... Tudo bem, Felipe? Voltei, intacto. Um profissional surdo também pode realizar interpretação simultânea, sem problema nenhum, mediada por tecnologia. Depois o Christian vai contar para a gente como é que ele está fazendo isso. A Selma, que trio perfeito. Dr. Warley dos Santos, Felipe Sabará e Carlos Christian. Amo muito, são doutores em Libras. Eu sou doutor em tradução. E o Felipe, cadê o mestrado, hein, Felipe? Tá chegando, tá chegando. Ó, o professor Valdir falou que é o Melquisedeque é o M fazendo movimento de sacerdote. Quem sabia? Que Samuel seja assim e sacerdote seja assim por causa de Urim e Tumim, as duas pedras, né, que os sacerdotes usavam na história sacerdotal. Então, Samuel de lado e Urim e Tumim do sacerdote e Melquisedeque ali. Show, Valdir. Perfeito. Interessante. E o Arley, esse ponto é interessante porque se eu souber 1000 sinais, mas não souber tradução, eu não saio do lugar. Mas se eu souber tradução e souber alguns sinais, eu vou muito longe. Porque os aspectos de comunicação, de tradução, de interpretação, estão para além de um glossário, de um sinalário. No copete, isso mesmo, né? Por causa de Urim e Tumim. Perfeito, perfeito. Melquisedeque, sumo sacerdote para sempre, sacerdote para sempre. E sobre a formação, eu tenho uma reflexão que a gente pode pegar, você vai me ajudar na pronúncia do linguista russo Roman Jakobson, é isso mesmo? Jakobson. Isso aí, não é muito abrasileirado. No Brasil chamaria Jacobson ele, né? Jacobson. Mas russo, né? E aí ele traz contribuições significativas para a linguística, para a comunicação, para a poética, literatura. E uma das contribuições que a gente pode pegar de Jacobson, que é o J e o óculos, é justamente as funções da linguagem. Ele mobiliza a linguagem em funções
e ele descreve ali 6 funções da linguagem. Eu vou mencioná-las, mas eu queria que a gente se ativesse a 2. A função expressiva, que é quando a gente fala de si mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo, ou função emotiva. A função apelativa, que tem muito a ver com texto sensível, com conversão, com texto religioso, a gente pode se valer dessa função apelativa. A função poética, que a gente conversa muito, principalmente quando a gente fala de músicas, a gente não deve distinguir o efeito musical para o ouvinte do que é uma poesia para o surdo. A gente consegue fazer semelhanças ali interessantíssimas. Caso contrário, mostra o significado, a gente perde o efeito. E a graça da música é o efeito para o ouvinte. Senão fica um texto, não é isso, Arlen? E isso é muito interessante, Felipe, porque muitos intérpretes não sabem dosar isso. O que é uma tradução? Se a gente for pegar, ou uma interpretação, o que é esse processo de levar a informação de uma língua para outra? É um equilíbrio de forma e conteúdo. Então eu preciso levar, a partir de um texto X que está sendo me dado, por exemplo, nós estamos aqui num texto, produzindo um texto oral que não está registrado, e ele tem características de live, é o gênero textual dele. Então o que o Christian está fazendo? Ele está interpretando para um novo texto configurado num gênero textual também de live. Então eu tenho forma e conteúdo. Mas o que acontece com a grande maioria dos intérpretes? Por falta de formação e por falta de ter esses conhecimentos que fazem parte da produção dessa interpretação, ou até mesmo dessa tradução, eles privilegiam uma coisa ou outra. Não conseguem privilegiar as duas. Então eu tenho uma música interpretada que em Libras vira qualquer outra coisa que não é uma música, ou eu tenho o conteúdo dessa música interpretado que em Libras vai privilegiar apenas a forma. Ah, vai ser uma música. Aí a gente tem aqueles profissionais dentro do contexto religioso que precisam até demarcar, né? Isso é uma música. Fazendo esse sinal, por exemplo, isso é uma música. Por quê? O gênero textual tá tão esvaziado que ele precisa dessa marcação. Que é uma música. Exatamente, que ele precisa dessa marcação para dizer, ó, isso é uma música. É isso aqui que eu tô fazendo, é uma música. Então, quando a gente conhece, quando a gente tem acesso a uma formação de qualidade, a gente vai conseguir lidar com esses textos sensíveis de maneira mais tranquila. Por quê? Tem um comentário aqui muito interessante. As pessoas acham que texto sensível é só no contexto religioso e não é. Texto sensível pode estar lá na educação. Quando eu falo, por exemplo, da morte de um personagem famoso para aquela escola. Um texto sensível pode estar numa consulta médica, onde eu tenho que dar uma notícia de fim de vida para alguém. Pode estar no contexto jurídico, quando eu estou fazendo a leitura de uma sentença que vai mandar alguém para a cadeia. Entende? Então, o texto sensível, por isso que a gente não fala contexto sensível, a gente fala que o texto demonstra ou ressalta essa sensibilidade. Mas o contexto em si pode ser variado. E a Vanessa está comentando que ela... Cadê o comentário da Vanessa? Eu achei muito interessante. Que ela interpretou... Ó, que texto sensível para ela foi interpretar uma testemunha de uma mulher sob violência obstétrica. Então o texto sensível ele não está concentrado apenas em comunidades religiosas. Ele está concentrado em todo e em qualquer lugar em que eu precise produzir um texto que vai evocar na pessoa uma certa sensibilidade e eu preciso lidar com isso. Só que a grande maioria dos intérpretes, dos nossos colegas, eles não se preocupam com o efeito da sua tradução. Muitas pessoas se preocupam apenas com a forma da tradução. Um velho exemplo que eu já dei 1 milhão de vezes no Traduz Aí é o fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Todo mundo fez essa escolha que o Carlos Christian fez ali, ó. Casa, fica. Casa, fica. Só que eu fui fazer um teste com os surdos para perguntar para eles o que vocês entendem quando eu faço isso aqui. Eles, eu entendo que é para mim ficar em casa. Outros, eu não sei, porque eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Lembra que esse sinal, gente, é icônico. Às vezes a gente acha que isso é bobeira. E não é. Isso é um sinal icônico. Ele demonstra uma forma de um objeto que existe na realidade. Então, se eu falo para aquele surdo, não faz sentido, porque ele não mora nisso aqui. Ele mora nisso aqui. É icônico. Então, não é uma coisa abstrata, hiperonômica. A casa é casa, qualquer tipo de casa. Não é. Não é. Então, eu preciso pensar.
no resultado da minha tradução, como que esse texto final vai ficar, para que aí sim eu pense em qual é o efeito que esse texto vai causar no público. Aí eu vou ter uma música, aí eu vou ter uma homilia, né? Temos aqui pessoal da Igreja Católica, vou ter uma homilia. Aí eu vou ter uma pregação no contexto evangélico, aí eu vou ter uma exortação no contexto mais de cristianismo, e por aí vai. Então, aquilo que a Aline comentou ontem sobre os gêneros textuais é muito importante, porque é forma e conteúdo. Se a gente quiser resumir, o que é a interpretação? É você conseguir passar as informações de um texto para outro, mantendo forma e conteúdo. E para isso é preciso conhecimento, habilidades e atitudes, e a gente pode se valer de outros autores, de formação, que a gente está batendo nessa tecla, que a gente precisa estudar. Qualquer bom profissional que faça de forma voluntária ou de forma remunerada. E o importante, Warley, é que quando o Código de Ética da FEBRAPILS vai dizer sobre a ética do intérprete, o Código de Ética é muito taxativo em dizer que esse código se aplica a todas as situações, inclusive as voluntárias. Inclusive, o Código de Ética da FEBRAPILS. Pode confirmar. Não, eu tô confirmando, mas é um pouco megalomaníaco, né? A gente pensar que um documento que tem um registro histórico situado, que ele é produzido em um determinado ano, ele vai dar conta de tudo. Não dá. Mas a tentativa é justamente de dizer, vocês intérpretes que estão trabalhando voluntário, não pode fazer o que quiser só porque é voluntário. Não pode assim, eu estou voluntário e não estou recebendo, então não importa a vestimenta, não importa o que eu faço, eu posso fazer de qualquer jeito, porque eu estou voluntário mesmo, então tá valendo. Não tá valendo. A gente precisa ter esse cuidado, principalmente em textos sensíveis, principalmente no contexto religioso, a gente precisa ter esse olhar. E a Jacobson traz, então, essas funções da linguagem, e quando a gente consegue enxergar os discursos por essa lente, isso facilita muito. Justamente do ponto de vista da formação, quando a gente forma intérpretes para textos sensíveis, eu solicito que os alunos identifiquem, assim, nesse momento, qual função de linguagem foi mobilizada pelo orador? Ele está fazendo um apelo, ele está fazendo uma poesia, ele está falando dele mesmo, é a função referencial. Assim que a gente identifica, o desafio é esse. Como que eu recrio essa função em Libras? Porque não basta só jogar sinais. Eu preciso dizer de acordo com o estilo, com os aspectos linguísticos, pragmáticos, para recriar. Porque uma coisa é um apelo em português, outra coisa é um apelo em Libras. Algo bem claro, Arlen. Uma coisa é uma poesia em língua portuguesa e outra coisa é uma poesia em língua de sinais. Não adianta ficar da teologia do inho, que combina com inho, que aí você não traduziu a poesia do negócio. Você meio que aportuguesou e não provocou o mesmo efeito. Então, quando a gente pensa em semelhança interpretativa, né, nessa ideia da equivalência da tradução, né, da equivalência dinâmica da tradução, a gente precisa perceber o que o ouvinte sente ao receber esse discurso e o que o surdo vai sentir ao receber o mesmo discurso. Que estratégia... E aí a gente começa a falar de uma formação para textos sensíveis, com o olhar de funções de linguagem e outras lentes que a gente pode ter. Exatamente. E é aí que entra a questão da formação. E a gente está batendo muito nessa tecla, por quê? Mais uma vez, não é porque o trabalho é voluntário, não é porque eu estou no contexto ofertando ali o meu tempo de maneira voluntária, que eu posso fazer de qualquer jeito. A gente já passou dessa fase, gente. Ok, o trabalho voluntário em comunidades religiosas, ele ainda continua, por questões de vocação, por questões de fé, por N questões. Mas ele precisa ser igualmente um trabalho de qualidade. E para que ele seja um trabalho de qualidade, é necessária a formação. E formação, gente, eu não estou falando de cursos, eu não estou falando de faculdade, eu não estou falando de anos de estudo, eu estou falando de momentos como esse, em que nós estamos aqui conversando, batendo um papo em formato de live, onde que a gente pode colocar essas angústias para fora. Eu sinto que falta isso, sabe? Um espaço de qualidade para o intérprete, para ele colocar as suas angústias e possivelmente alguém mostrar soluções, ou então alguém mostrar caminhos. Claro, porque a gente aqui, gente, a gente não tem receita, tá? Para tudo. Ah, faça isso que vai funcionar. A gente não tem receita. O que a gente tem é possibilidades de resolver determinadas questões com base nas teorias que já foram desenvolvidas para compreender o fenômeno da tradução e o fenômeno da interpretação. A gente sabe que muitos dos colegas intérpretes, eles só têm acesso à interpretação, que é aquela que acontece aqui e agora, que não tem possibilidade de revisão, que é feita na frente do público,
que não tem possibilidade de consulta, que depende do conhecimento desse intérprete e por aí vai. Então, esse fenômeno, ele precisa ser cada vez mais compreendido pelos intérpretes. Se a gente eu já parei para pensar nisso. Uma vez eu até fiz essa pergunta para alguns colegas que estavam trabalhando comigo. Tô assim, gente, poucas palavras, o que é interpretação? O que é interpretação? Ah, olha, quando você vai lá e mexe o braço, você transforma palavras em sinais. Tá, mas como é que isso acontece Vocês já pararam para pensar, gente? Como é que eu escuto uma palavra, essa palavra se torna um elemento visual na minha cabeça, esse elemento visual é transmitido para a minha mão e ele é articulado dentro do espaço. Como que isso acontece? Alguém já parou para pensar? Porque isso ajuda a gente a esclarecer, isso ajuda a gente a entender o funcionamento da interpretação. E por que que em determinados momentos a gente está cansado? Por que que em determinados momentos a gente faz escolhas equivocadas? Por que em determinados momentos a gente não consegue buscar o sentido ou então um sinal específico para aquela palavra? Tudo isso porque a nossa cabeça está ali trabalhando o tempo todo. Então, se eu não tenho um suporte formativo que me dê subsídios o suficientes para entender esse fenômeno, eu não vou conseguir interpretar. E aí a gente vai ver as coisas que a gente vê por aí. Intérpretes mal preparados que estão em comunidades terapêuticas, comunidades religiosas, e nos mais diversos contextos, trabalhando com textos sensíveis, e que a interpretação não produz essa sensibilidade. É o que os surdos chamam de interpretação fria. Que não faz sentido, que traz para aquele público muito mais confusão do que esclarecimento, e por aí vai. A Débora tem uma pergunta interessante, Felipe, ó, eu acho que já aconteceu com você. E quando temos que traduzir uma música em inglês na igreja, e a equipe de intérpretes não sabe inglês, como proceder? Não interpreta, gente. Tem algumas estratégias, Uai. Quando é no sul, não dá. Você não sabe, às vezes, nem que língua está cantando, se você não dominar mesmo. Mas, assim, tem uma estratégia que a gente usou em alguns outros contextos que funcionou, mas porque a gente teve o acesso prévio, a gente sabia que ia cantar uma música em inglês, que hora ia ser. Quando tá mais organizadinho, o que a gente faz, eu chamei isso de metatradução com espelhamento. O que é metatradução? É você traduzir um texto traduzido. Então, por exemplo, a música está em inglês. Aí você entra lá no Letras Mus, entra lá no site, pega essa letra em inglês, que vai estar traduzida para o português, e aí você tem que ter uma noção daquela língua, para com o registro escrito, pegar o português já traduzido, passar para Libras e o intérprete do turno te copiar. Mas isso precisa de toda uma estrutura, não é assim, cheguei, sentei e fiz, né? E a gente precisa ter esse esclarecimento, Arlen. Nós somos intérpretes de um par linguístico. Libras, português, português, Libras. Não é porque nós somos intérpretes que a gente vai dar conta do alemão, do russo, do chinês, do inglês, de outras línguas. A gente precisa ter esse senso de o que é o nosso trabalho, e já é difícil pra caramba fazer tradução nesse par linguístico, interpretação. Quem dirá quando a gente envolve processos de metatradução e etc. E ainda mais quando é no susto, nessa interpretação. O Arlen, sobre essa ideia de formação e de discursos mais críticos que a gente precisa ter em mente, eu vejo que existem discursos antigos que perduram e a gente muitas vezes não vê maldade, porque tem um fundinho de verdade, mas são extremamente nocivos. Uma coisa que me incomoda muito é quando os intérpretes, e muitos intérpretes, todos nós, eu me incluí porque eu já falei isso à beça, a gente diz assim, se o surdo me entender, tá bom. O negócio é o surdo me entender. Não quero saber de ouvinte, não quero saber de gente. Se o surdo me entender, deu joinha, deu aval, eu estou aprovado, venci na vida. Qual que é o problema desse discurso? Quando o surdo entende, o mérito é dele, não é seu. Porque o surdo, desde pequeno, se especializou em entender gambiarra comunicativa. Ele teve um pai que não sabia Libras, uma mãe que não sabia Libras, péssimos intérpretes, a maior parte do tempo em privação linguística. Então, esse surdo aprendeu fazer muito com muito pouco. Esse surdo aprendeu a decifrar português sinalizado. Esse surdo aprendeu a entender coisa ruim. Então, quando a gente diz assim, o surdo entendeu, parabéns para o surdo, não para você.
Porque o surdo entender é o mínimo que o intérprete. Você não é intérprete se o surdo não te entender e se você não entender o surdo. Se está acontecendo de você não entender o surdo não entender, é uma competência anterior à da interpretação, que é a competência linguística, a competência bilíngue. Então, assim, nem é intérprete se isso está acontecendo. Se você já sabe Libras, já é proficiente, que já é difícil pra caramba, você dá esse próximo passo, você não tem que se orgulhar e ainda defender que o que importa é o surdo entender. Parabéns pro surdo. Não para você. Até porque, Felipe, a gente não tem mecanismos de verificação se ele de fato entendeu. O que acontece muito com os intérpretes? E isso é um efeito que acontece exatamente pelo fato das nossas línguas ter diferentes modalidades. O que acontece com os intérpretes? Todos eles estão lá interpretando, magicamente, e aí vira para o surdo e pergunta: você entendeu? O que o surdo automaticamente responde, gente? Quem me diz, quem é que me garante que esse balançar de cabeça respondeu de fato a minha pergunta? Ninguém. Ninguém me garante. Porque o feedback é externo. Eu preciso do outro olhando a minha interpretação para que ele me emita um feedback de entendimento ou não. Só que eu não sei o que se passa na cabeça desse surdo. Vários surdos já comentaram comigo: ah, não, fica me perguntando se eu entendi. Eu respondo que sim, só para parar de perguntar. Entende? Então esse feedback não é fidedigno. Não traz para o intérprete exatamente a sensação de: nossa, tô mandando bem. E é exatamente isso que é feita. É essa leitura que é feita. Ah, o surdo entendeu? Tá tranquilo, ele tá entendendo. Tá ótimo. Gente, quem é que garante que ele de fato tá entendendo? E duas problemáticas, Warley, que a gente encontra, pelo menos, é um efeito de inibição. Quando um professor termina a aula e pergunta para o aluno: você gostou da aula? Nenhum aluno é doido de dizer assim: não gostei. Começa de novo, não gostei. Só o fato de... Quando você faz uma pergunta, existe uma expectativa de resposta. E por mais que a gente, sei lá, queira sinceridade ou seja preocupada, existe um efeito de inibição quando alguém pergunta. Qual que é o comentário da Aline? Essa live é um tapa na nossa cara, dizendo: acorda, para de palhaçada e vai fazer seu trabalho direito. Me ajuda aí, né? A gente precisa ter discursos mais críticos sobre isso. E assim, quando o surdo diz que entendeu, ele não está falando que entendeu o texto-fonte porque ele não está tendo acesso ao que rolou no texto-fonte. Então, ele não está nem avaliando interpretação, ele está avaliando língua. Então, se a pessoa falou A e você interpretou B, o que o surdo está vendo é B, não é A. Ele não está avaliando qualidade de interpretação, ele está avaliando no máximo a qualidade de língua que pode estar distorcida. Então, esses elementos a gente precisa ter em mente para parar de dizer: se o surdo me entender é suficiente. Gente, não é. Vamos passar dessa etapa e tentar discursos mais críticos, efeitos mais complexos da interpretação, que é uma grande área que merece ser estudada. Com certeza. Tem algumas questões aqui que surgiram sobre a questão do texto ser sensível para o intérprete. Aqui, ó, a Tatiana está comentando. Outro ponto é também o texto ser sensível para o intérprete. Sim, isso pode acontecer. Eu, por exemplo, já fui interpretar em uma determinada situação e eu acabei me emocionando. É aí que entra o trabalho de parceria, a dupla. Você viu que o seu colega, de alguma forma, desequilibrou o processo? Porque, gente, acho que o Carlos... voltou. O que acontece? Quando eu estou interpretando, eu estou gastando energia mental. Essa energia mental tem limite. Por isso que a gente cansa. Tem limite. Só que chega um determinado momento que, se eu introduzo nesse processo uma outra atividade, como, por exemplo, chorar, ficar emocionado, a energia mental que ia para a interpretação vai ser desviada para você chorar. Ou seja, a interpretação vai perder qualidade. Então é nesse momento que você tem que estar muito atento ao seu colega de trabalho, à sua dupla, ou então ao seu irmão lá de comunidade cristã, ou então ao seu parceiro que está ali realizando a interpretação junto com você. Tem que ter essa sensibilidade de: ó, nesse momento eu preciso trocar. Porque a gente tem ainda, até em contextos religiosos, a gente tem o mito do 15-15, né? A gente vê em transmissões ao vivo, eu assisto muitas transmissões religiosas ao vivo no YouTube, deu 15 minutos, a pessoa está no meio de uma fala, troca o intérprete. Aí o intérprete muda o espaço inteiro, muda todos os referentes. Gente, sensibilidade. Lembra, nós estamos num contexto trabalhando com um texto que evoca sensibilidade. Então eu também, enquanto intérprete, eu tenho que ser sensível. Claro, posso me emocionar? Posso, gente. Lembra, eu sou humano. Muitas vezes os intérpretes ficam nessa, né? Nossa, eu sou uma pedra. Não.
Você pode se emocionar, não tem problema nenhum, o texto pode ser sensível para você, mas você tem que ter essa compreensão que tem um colega ali que precisa te substituir, para que o público não perca a informação que é necessária ser passada. Então, nesse sentido, eu preciso ter um equilíbrio também nos aspectos que é chamado pelo Hurtado Albi de aspectos psicofisiológicos. O que são os aspectos psicofisiológicos? Atenção, memória, concentração, porque se eu não estou atento, eu perco a interpretação. Se eu não consigo guardar as informações na memória, eu perco a interpretação. Se eu não tenho calma, se eu sou aquela pessoa que está com ansiedade para interpretar, eu perco a interpretação. Então, qualquer coisa que você faça, para além de interpretar, você está gastando energia. E uma energia que não é reposta. Você precisa sentar, esquecer da vida, aí você consegue repor essa energia. Então, o intérprete ele também pode se sensibilizar com o texto. Mas aí entra em cena o trabalho em equipe, que faz com que esse intérprete então seja trocado para que a informação não se perca. Observem, o detalhe é, o intérprete é um ser humano, ele pode se emocionar, mas o surdo não pode ficar sem a informação. Então, nesse momento, troca-se o intérprete. Isso já aconteceu comigo. E a minha professora, gente, eu tive uma professora chamada Osana Vera Leal, em Belo Horizonte. E aí eu tava interpretando, comecei a chorar e tal, que não sei o que. A Osana veio só assim por detrás de mim, bateu no meu ombro, vai chorar sentado. Lá fui eu sentar bonitinho pra chorar. E ela ficou lá, numa boa. Então, o nosso nível de parceria era tão afinado que ela já sabia o momento que eu precisava de um tempo, ela ia lá, independente se eu estou interpretando a 10, 15, 20, 30, 50 minutos. Sabe? E falta essa questão também do trabalho em equipe num contexto religioso, por exemplo, ou num contexto de textos sensíveis, em que o intérprete também se emociona, o intérprete também precisa de um tempo ali para se recuperar, né, Felipe? Não, com certeza, Arley. E essa ideia de que o tempo puramente cronológico ele não vai resolver tudo é muito verdade. Primeiro, quando a gente começa, muito antes disso, com a ideia de unidade de tradução a ser traduzida. A gente não vai ter essa ideia de pegar uma frase, traduzir uma frase, tem 5 frases, o texto final vai ter 5 frases também. A gente vai entender essa ideia de unidade de tradução para justamente a gente fazer um primeiro desvínculo com a linguística pura, de são 5 perguntas, vai ter 5 perguntas, não existe. E o segundo ponto é justamente essa sensibilidade que a gente precisa ter para identificar, olha só, será que no meio do slide o tempo já deu, eu vou tocar no meio do slide que está acontecendo, a música não acabou, mas deu os 20 minutos, eu vou interromper a música, vou interromper o louvor, a pessoa tá fazendo um testemunho lindo, tá chorando, tá desabafando, tá em mistério, tá acontecendo... Troca o intérprete porque deu tempo. Assim, não dá para a gente ficar nessa época do dinossauro, escravo do relógio. A gente tem que entender que o tempo é um auxiliar, o tempo é um instrumento do intérprete, não é que o intérprete é um instrumento do tempo. Isso é matador, porque o tempo ele vai ser um instrumento que vai nos ajudar, mas não a gente vai ser escravo desse tempo e religiosamente fazer, né, dessa forma. Então, essa sensibilidade, principalmente, a gente chama atenção da importância da psicoterapia, do cuidado com a saúde mental, porque os textos sensíveis nos atravessam, principalmente quando a gente trabalha com certa recorrência, ou principalmente se for a primeira vez que a gente é exposto a um tipo de texto, a um tipo de situação que a gente nunca foi, isso deixa marcas no intérprete. E não dá para a gente dizer vida que segue porque o trabalho é assim mesmo. Faz parte do trabalho, antes de qualquer trabalho, esse autocuidado, essa consciência, a psicoterapia, essas atividades são fundamentais também para o nosso trabalho, para qualquer profissional e para a gente também. A Márcia está comentando, boa tarde, excelente reflexão quanto ao aprendizado que a pessoa surda vem recebendo. Exatamente, lembra que eu preciso também compreender, é um dos aspectos, né, quem é o meu público. Esse público teve acesso a quê? Esse público tem qual nível de conhecimento? Esse público tem qual nível de língua de sinais? Como a gente está aqui emoldurando as nossas falas dentro de uma comunidade religiosa, a gente sabe que os surdos que, em prioridade, acessam o contexto religioso, são surdos que não tiveram tanto acesso assim, não são surdos muito abastados, são surdos de classe média, que vão procurar na religião algum tipo de conforto, algum tipo de questão, ou de experiência, ou de algum tipo de resposta, né? A gente não tem muitos surdos, assim, extremamente letrados dentro de contextos religiosos. Claro, podem acontecer, gente. Não estou aqui falando que surdo inteligente não vai em contexto religioso, não é isso. Pode acontecer.
Mas a grande maioria do público que frequenta um contexto religioso não são pessoas tão assim letradas, estudadas, conhecidas e por aí vai. Então, se eu não tenho uma noção do que esse público-alvo, do que esse surdo conhece, eu vou ter essa grande problemática de perguntar para ele, entendeu? E ele responde que sim, mas você não faz a menor ideia se aquilo entrou na cabeça dele ou não. Pode ter entrado por um olho e saído pelo outro. Né? Adaptando aí o ditado. Ouviu por ouvido e sai por outro. Pode ter entrado por aqui e saído por aqui. Para ele não faz muito sentido. Então é muito importante. É por isso que a gente bate na tecla da formação. E às vezes as pessoas não entendem o porquê que a gente fica tão repetitivo nisso. Mas é exatamente nesse sentido de observem o tanto de coisa que eu preciso levar em consideração para fazer uma única interpretação. Eu preciso levar em consideração o texto, a língua, o público, o meu conhecimento, o conhecimento do outro, o meu colega, o contexto a qual eu estou, como que eu vou fazer esse trânsito de uma língua para outra, tudo isso faz parte da interpretação. Só que muitos dos nossos colegas ainda estão focando na primeira parte da interpretação, que é o sinal. A gente precisa também olhar por esses outros aspectos. A gente precisa também desenvolver conhecimentos nesses outros âmbitos, porque é exatamente o que faz a diferença de um intérprete para alguém que não é intérprete, o que a gente chama de falante bilíngue, né, que tem uma condição de pré-tradução, mas não consegue fazer a interpretação porque não vai. E por que não vai? Porque ele pode saber todos os sinais do capovilla. Se ele não souber interpretar, todos esses sinais não valem de nada. Então vocês podem ter 1 milhão de sinais aí do contexto religioso, criar glossário, sinalário. Se a pessoa não souber transitar entre essas duas línguas, esse tanto de sinal não vai servir. Não estou menosprezando. Tudo na internet a gente tem que fazer um disclaimer, né? Não estou menosprezando glossário, nem dicionário, nada disso. São ferramentas maravilhosas que a gente precisa utilizar. Mas a gente não pode ficar refém. A minha questão é, as pessoas estão refém de glossários, estão refém de dicionários. Não, ontem mesmo eu estava vendo uma interpretação de uma aula, era uma aula do contexto de teologia e tal, e aí foi falada uma palavra lá, palavra simples, acho que, se não me engano, era testamento. A intérprete não lembrava o sinal de testamento. Gente, ela ficou uns 2 minutos tentando lembrar o sinal de testamento e a mensagem passando. A mensagem passando. Entende? Então, quando a gente fica refém disso, a gente perde a interpretação. A gente precisa saber como resolver. E como resolver é só a formação que vai dar pra gente essa informação. Como é que é o nome? Rafael? Peraí. Cadê o Rafael? O Rafael falou alguma coisa assim sobre estratégia. O conceito de estratégia, né? Do que filme famoso. Cadê, gente? Vou achar aqui, ó. Ó. Rafael tá comentando, eu sou líder religioso da Igreja Católica e intérprete. E me incomoda muito quando eu vejo intérpretes apenas sinalizando português. Costumo investir horas e horas com surdos para achar melhores estratégias. É isso. Outra coisa, contato com o público. Não é aqui do seu escritório certinho que você está pesquisando tradução, pesquisando interpretação, que você vai produzir ela lá naquele contexto. Aí chega lá, o surdo não sabe o que é isso aqui. Não adianta, você jogou um sinal para ele, esse sinal não faz sentido para ele, ele não consegue associar o significante ao significado, como o Felipe bem comentou, não faz sentido. Então não adianta eu ter um vocabulário extremamente rico se o público para qual eu interpreto é um público que tem muitas limitações. Então isso também precisa ser levado em consideração. Fala, Felipe. Não, com certeza. E é muito interessante essa ideia, porque assim, nós intérpretes, a gente sabe disso, mas a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. A gente até reclama, assim. Vamos lá, algumas coisas. Nós somos observados por surdos, por ouvintes, pelo próprio palestrante, e a nossa postura, para além da língua, ela é fundamental. Então, tem intérpretes em várias esferas, mas vamos até artes sensíveis, a esfera religiosa, que, assim, quando tem dúvida, olha para o palestrante, assim, cria um alvoroço que é nítido, até para quem não sabe o que é interpretação, que está acontecendo uma tragédia ali. Então, essa escravidão do sinal tem um efeito psicológico tão grande na pessoa, que a pessoa, e os intérpretes dizem isso, olha, eu continuo interpretando até onde eu conheço as palavras. Chegou em Moisés, em Melquisedeque, chegou no item lexical que eu não encontro uma correspondência, assim, acabou.
e os intérpretes relatam assim, e mesmo se eu, sei lá, fizer de hoje, eu fizer uma estratégia, eu me sinto angustiado, eu me sinto mal, eu me sinto péssimo, eu não durmo naquela noite. É porque foi criada uma neurose, assim, de uma educação lexical, de todo mundo tem que ser um dicionário ambulante, assim, que está para além da realidade do que é uma interpretação. E não adianta, às vezes, você saber o sinal e não saber. E um segundo ponto, Arlen, que eu queria trazer, é justamente da gente conhecer o nosso público. Muitos surdos, não só da esfera religiosa, mas na realidade do Brasil, não são letrados, tem uma aquisição de linguagem tardia, então é comum a gente encontrar vários níveis de registro linguístico. Então, eu me recordo uma vez que eu estava na igreja fazendo a interpretação, e era algo muito simples, tipo, Deus ama você. Aí eu sinalizei e fiz esse sinal de amor, mas foi a conta para o culto, para o surdo acabar. Por quê? O surdo parou, assim, tipo, para tudo. Esse sinal é entidade maligna. Aqui é 2 chifres, aqui é o rabinho, e você está falando que Deus é a entidade. E começou, e assim, e os surdos colocaram lenha na fogueira. Então, como intérprete, eu percebi que para mim é de boa, a gente que estuda linguística, sabe o que é empréstimo linguístico, língua inglesa, empréstimo de outras línguas. Mas naquele momento, eu não estava como professor de linguística das universidades, eu estava como intérprete. Então, se o melhor item lexical para o meu público for esse e não esse, eu não vou comprar uma briga no momento da interpretação, porque nem dá tempo. O culto não vai parar, a missa não vai parar, o texto sensível não vai parar para a gente explicar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Imaginemos nós em outro país e algum intérprete que está interpretando em português assim, isso é macaxeira. E a gente fala assim, olha, eu não uso macaxeira, eu uso a palavra mandioca. E ao invés do intérprete adotar essa palavra, ele começa a falar, mas você tem que usar, porque a macaxeira é certa, a macaxeira é correta. Isso é... O intérprete começa a comprar uma briga que não é o foco. Se Deus ama assim ou se Deus ama assim, o foco não é essa questão, o foco é o amor de Deus. Como que eu vou transmitir? Então, a gente precisa ter maturidade linguística também para a gente conseguir se adaptar ao nível de registro do surdo, porque muitos surdos não vão fazer e nem tem que fazer essa adaptação ao nosso nível de registro, principalmente o público variado, né, de vários tipos de privação linguística, de letramento. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E hoje, ao invés de entidade maligna, virou PCC. A FENEIS teve que fazer uma nota de esclarecimento para dizer que isso aqui não é facção criminosa. Então, assim, mas se incomoda alguns, e eu, como intérprete, tenho essa ciência, eu preciso me adaptar a esse público, porque o efeito que eu quero provocar não é um efeito de discórdia, eu estou levando para um efeito diferente do proposto. E os textos sensíveis dizem muito do efeito, de como o público original se sente e como o público que vai receber o texto interpretado vai se sentir. E quando a gente tem isso em mente, a gente começa a deixar de lado algumas discussões desnecessárias, que a gente pode ter depois, mas a gente tem no momento. Olha essa discussão aqui. Recentemente tivemos uma polêmica com o sinal da igreja. Sim, tivemos uma polêmica com o sinal de igreja. Por quê? Originalmente, o sinal de igreja ele é feito a partir de uma composição do sinal de casa mais o sinal de cruz. E aí, habitualmente, as coisas mudam, né? O que o Saussure dizia lá? Que a gente pode olhar a língua em um determinado período de tempo, ou a gente pode olhar a língua no período de diacronia. O que acontece? Muitas igrejas atualmente não ostentam o símbolo cruz. E aí foi pensado um outro sinal que representasse essa instituição. E eu não sei o porquê que isso virou uma polêmica. Até agora eu estou tentando compreender o porquê que isso virou uma polêmica. Porque as pessoas estão muito apegadas às palavras. Se não é feito assim, não é igreja. Gente, a língua muda. Língua é viva. A língua está em constante mudança. É o instrumento, é o organismo vivo que mais muda na face desse planeta. É a língua. Hoje nós estamos aqui, todo mundo falando Libras. Amanhã todo mundo começou a falar Libras. É normal, isso acontece. Outro sinal, né, para neurodivergência, que também deu uma polêmica aí danada, esse sinal aqui. Como que a gente vai aprender a lidar com isso? Tem uma outra discussão também agora, Felipe, não sei se você está sabendo, com o sinal de surdo cego, que algumas pessoas estão fazendo assim. Então tem uma série de sinais que vão surgindo, outros sinais que vão morrendo. Isso é um fenômeno que faz parte da língua. Agora, eu, enquanto intérprete,
Eu preciso saber lidar com isso. É esse o X. O X, gente, não é a criação de sinais novos. Isso não prejudica a interpretação. O X é quando o intérprete, por falta de formação, não sabe lidar com essa variabilidade linguística. Então, os surdos não são todos iguais, gente. Se o surdo na sua instituição usa esse, qual é o novo sinal da igreja? É esse aqui, ó. É casa e esse. Ou então, esse aqui. Igreja pentecostal, tá, gente? Não é qualquer igreja, é igreja pentecostal. Tem essa questão também. Por quê? Sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Aquele versículo que tá lá em Mateus. Então é motivado por conta disso. Um grupo de surdos que estudam teologia decidiu criar um novo sinal para exemplificar a igreja. Qual é o problema? Não vem problema nenhum nisso. A questão é como que eu, enquanto intérprete, vou lidar com esse fenômeno. Eu preciso ter flexibilidade cognitiva. Eu preciso saber que, naquele momento, esse sinal que eu usava até então, a vida inteira, não serve mais. Outro sinal tomou esse lugar. E tá tudo bem. A questão é essa, né, Felipe? Uau, justamente. Eu fiz até um estudo, pena que eu não consegui encontrar aqui. Eu pesquisei, a gente acha que isso é algo da Libras, assim. Eu pesquisei em pelo menos 15 idiomas orais o termo igreja se é igual para a igreja protestante e igreja católica. E eu encontrei em pelo menos 15 idiomas orais que existem termos diferentes para uma comunidade cristã católica e uma comunidade cristã protestante. E isso é absolutamente normal do ponto de vista da língua. A gente não precisa ir para fora. Em português, a gente não obriga nenhuma testemunha de Jeová a chamar o seu local de reunião de igreja. Eles podem chamar de salão do reino, das testemunhas de Jeová. A gente não obriga, quando a gente fala de religiões que não são cristãs, a ninguém chamar o terreiro de igreja. Então, existe uma autonomia linguística, porque a língua e a fé, ela está muito vinculada, sabe? Do ponto de vista do que eu falo, da pureza, etc. Então, cada comunidade de fé tem essa liberdade religiosa. Inclusive, é interessante a gente entender essa variação lexical e também variação fonológica, que não é variação fonológica. Por exemplo, quando a gente faz de lado, é igreja, essa nova proposta. E quando a gente faz de cima, é centro espírita, que é o tipo pousar, assim, etc. E aí, a gente não pode achar também que vale... se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim, tá valendo. A gente tem que entender que cada comunidade de fé tem autonomia. Vou chamar Deus de Senhor, Deus de Jeová, Deus de Yahvé, Deus de... Como que eu nomeio? E cada comunidade de fé tem essa autonomia linguística. A Igreja Cristã Maranata tem, por tradição, se referir a Deus como Senhor, Senhor Deus. Os testemunhos de Jeová chamam de Jeová. Outras religiões vão chamar de Cristo. Por exemplo, apesar da gente compartilhar esse termo, vai haver uma prevalência em uma do que em outra, e isso é absolutamente normal. E nós, como intérpretes, a gente precisa tirar essa síndrome sabe, de querer resolver tudo. Vai interpretar, se o público conhece esse sinal, beleza, vamos nos adaptar a esse discurso? E aí? Elisângela está comentando, amando cada detalhe dessa aula e me sentindo até envergonhada em alguns pontos, mas sigo aprendendo. Não precisa, Elisângela, estar com vergonha. O momento é de aprendizagem, lembra, gente? Quando a gente está num contexto de educação, num contexto de formação, é o local onde a gente pode colocar para fora os nossos equívocos e aprender de que maneira a gente pode ressignificar esses nossos equívocos. Claro, gente, por muitas das vezes, é aquilo que a gente comentou ontem com a Aline, né? A gente é simplesmente jogado para interpretar. Com a Aline. A gente é simplesmente jogado para interpretar na interpretação, porque a gente sabe um sinal ou outro, e muitos desses aspectos formativos ficam de fora, não são elucidados para todos nós. Mas qual é a nossa função? É nos aperfeiçoar cada vez mais, né? Aquele, lembrando, né, citando o texto de Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. Então, o negócio é esse aperfeiçoamento, é essa formação que nós precisamos para que a gente possa começar a atuar em textos sensíveis. Eu acredito que nós tenhamos, Felipe, vencido essa discussão, né? Claro, vencida a discussão nunca, né? Eu acredito que a gente plantou algumas sementes para que essa discussão possa ser cada vez mais levada para esses contextos, né? E, pessoal, vocês nas suas comunidades levem essas discussões.
Chama os intérpretes para uma reunião, gente, vamos conversar sobre isso? Produzam possibilidades formativas que vão para além da sala de aula, né? Tudo isso é formação. Bate-papo com um colega é formação, conversar com o intérprete mais experiente é formação, tudo isso é formação.